Hoje vamos falar do arrependimento de Pedro em Mateus capítulo 26, do versículo 69 ao 75. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Bem, aqui nós estamos diante de um texto que fala sobre o arrependimento de Pedro. Pedro havia sido alertado no mesmo capítulo, no verso 31 ao 35, sobre este fato, sobre esse pecado que ele iria cometer. O Senhor Jesus citou uma profecia de Zacarias. O profeta Zacarias profetizou sobre isso: ferirei o pastor e todas as ovelhas se dispersarão. O Senhor diz assim, no verso 31, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Esse se escandalizar em mim, o Senhor estava querendo dizer que eles iriam fugir, eles iriam ficar dispersos, eles iriam embora. E aí o Senhor alerta dizendo que depois disso, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro, quando ouviu isso, que os discípulos iriam se dispersar após o pastor ser ferido, ele disse: ainda que todos te abandonem, se escandalizem em ti, nunca me escandalizarei, nunca te desamparei, te abandonarei. É isso que ele está querendo dizer. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro, ele insiste nessa teimosia, nessa autoconfiança. Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Vejam que declaração de Pedro aqui, diante de uma profecia que o Senhor Jesus estava falando, que ele iria negar ele. Ele disse que estava disposto até morrer pelo Senhor e ser preso por ele. Mas diante do fato aqui, quando o Senhor Jesus é preso e Pedro está lá diante do julgamento, que o Senhor Jesus está sendo julgado pelo sacerdote, na casa do sacerdote, e quando ele é confrontado, ali é Pedro. Esse aqui não é Pedro. No versículos anteriores, não é Pedro, desse Pedro aqui arrependido. É o Pedro que confia nele mesmo. É o Pedro que confia na sua capacidade, que acha que serve Jesus porque ele é forte. Aqui você vê um outro Pedro, Pedro debilitado. Ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes Pedro negou o Senhor Jesus. E nós temos o relato também de Lucas, no capítulo 22, no versículo 59, diz que, passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. Esse olhar poderoso do Senhor Jesus para Pedro, no momento em que ele o nega, foi um olhar que feriu o ego de Pedro. Foi um olhar
poderoso em que marcou completamente a vida de Pedro e nunca mais ele foi o mesmo. Diz o texto que ele saiu para fora e chorou amargamente. Aqui não era um choro hipócrita, era o choro verdadeiro. Jesus falou em Mateus capítulo 5 que bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. O choro aqui é característico de um salvo, é característico de alguém que verdadeiramente está tendo uma experiência com a graça de Deus, que é o arrependimento. O arrependimento é uma graça de Deus dada aos homens. O arrependimento é como a fé. Deus dá a fé, Deus também dá o arrependimento para a vida. Pedro chora amargamente, diz o texto. O pecado que ele cometeu o fez ele chorar. Ele chorou por causa do pecado que ele cometeu contra o Senhor Jesus Salvador. Ele não era nada daquilo que ele havia dito algumas horas atrás, que estava disposto a morrer por Jesus. Ele não era nada daquilo que ele afirmava ser. Senhor, eu vou até ser preso e eu sou capaz até de dar minha vida por ti. Nada disso era verdade, pois aqui ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Observe que todas as narrativas, tanto de Mateus como de Marcos e Lucas, descreve Pedro negando o Senhor Jesus 3 vezes. Porque essa ênfase na narrativa, essa narrativa dando ênfase a esse pecado de Pedro. Porque nós temos aqui um desenho, um retrato do homem natural, que é traído pelo seu coração. A Bíblia diz, através de Jeremias, no capítulo 17, que enganoso é o coração do homem. Nós não devemos confiar em nosso coração, como Pedro confiou no seu coração. Nós devemos confiar no Senhor Jesus, porque somos pecadores. O Senhor disse que o galo iria cantar. Uma pergunta que nós devemos fazer aqui nesse nosso presente estudo. Realmente era um galo que o Senhor estava se referindo, literalmente uma ave? Tinha um galinheiro em Jerusalém, na cidade santa? Será que realmente o sumo sacerdote, o vizinho dele, tinha algum galinheiro que criava galinhas? Bem, nós temos aqui no Talmud, eu estava lendo no Talmud, que é um comentário das leis judaicas. O Talmud diz que era proibido os judeus na cidade santa criar galináceos dentro da Jerusalém. Era proibido ter um galinheiro em Jerusalém. Por quê? Porque as larvas de insetos que se procriavam nos excrementos, nas fezes das galinhas, facilitavam a contaminação, iriam facilitar a contaminação das carnes dos sacrifícios. Lembrando que em Jerusalém estava o templo, e ali no templo era realizado os sacrifícios de animais a Deus. E como é um lugar sagrado, não poderia haver ali um galinheiro. Um galinheiro não é cheiroso, não é agradável. Então, isso é um fato. Galinheiro não tinha em Jerusalém, não tinha alguém criando galinhas ali. Poderia criar fora da cidade. Alguém que tinha uma colônia, alguém que tinha umas terras longe da cidade, sim, tinha galinha. A galinha, o galo, não era algo desconhecido naquela época. Jesus falou do exemplo que, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes quis te ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Veja que não era algo que eles não conheciam, era conhecido deles sim, mas não existia galinheiro em Jerusalém. Então, se não existia galinheiro nem galo em Jerusalém, quem foi que cantou quando Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes? O exército romano estava aquartelado em Jerusalém. Por quê? Jerusalém estava sob o poder de Roma, eles pagavam tributos, eles não eram independentes, no sentido de dizer, vamos dizer, eles pagavam tributos a César, eles pagavam imposto a César, e com isso Roma não proibiu eles de adorar o Deus verdadeiro deles, e eles tiveram regalia, então é como se fosse uma troca.
E eles desfrutavam da Pax Romana. Essa Pax Romana era mantida a paz, né? A paz romana. Não havia conflito entre judeus e romanos. Enquanto os judeus pagassem o imposto, Roma não ia, em nenhum momento, fazer guerra contra eles. E lá em Jerusalém tinha o grupo de soldados que faziam seus revezamentos. Eles trocavam os seus postos e no latim, tem uma palavra no latim que o nome da palavra é galinício. Essa palavra latim galinício significa o canto do galo. Era uma expressão idiomática do primeiro século. Era uma trombeta que era tocada para acontecer a troca da guarda romana. Os romanos eles dividiam a vigília em 4 partes. A primeira vigília começava das 6 da tarde até as 9 da noite, a segunda das 9 até a meia-noite, e a terceira da meia-noite até as 3, e a quarta, última vigília, das 3 até as 6 da manhã. Então, nesses períodos de 3 em 3 horas, era feito o revezamento, a troca daquele grupo de soldados. E a trombeta era tocada, e que era chamado de o canto do galo, galinício. Galinício, eu estou com dificuldade de pronunciar essa palavra, mas é o canto do galo. E quando foi tocada essa trombeta para haver a troca da guarda romana, foi o momento em que Pedro negou. Pedro negou o Senhor Jesus. E a ênfase que podemos ver aqui no texto é que Pedro negou o Senhor 3 vezes. O homem não regenerado, o homem que não experimentou uma genuína conversão, o arrependimento verdadeiro, ele peca, continua a pecar, não se arrepende, não sente nenhuma dor, não sente nenhuma tristeza pelo pecado, porque está morto em pecado. A Bíblia Sagrada descreve assim a natureza humana. Os homens pecam porque amam o pecar. Mas quando ele experimenta o arrependimento verdadeiro, a vida deles não é mais a mesma. Thomas Watson, um puritano teólogo que escreveu muitos estudos doutrinários, e um deles que eu gosto muito, tenho até aqui o livro, que é a doutrina do arrependimento. Ele descreve, quase na metade desse livro, ele vai desenvolver a doutrina do verdadeiro arrependimento, chamando de um remédio espiritual que é composto de 6 ingredientes. E o primeiro ingrediente é a visão do pecado, o segundo é a tristeza pelo pecado, o terceiro é a confissão do pecado, o quarto é a vergonha pelo pecado, o quinto, ódio ao pecado, e sexto, abandono do pecado. Então, esses 3 ingredientes compõem esse remédio espiritual chamado arrependimento. Visão do pecado, tristeza pelo pecado, confissão de pecado, vergonha, ódio e abandono do pecado. Pedro chorou amargamente e nunca mais foi o mesmo. Os homens que não experimentam uma verdadeira conversão, eles vão pecar e nunca vão se arrepender e vão estar dispostos a repetir o ato. Eu me lembro agora da história de um cowboy fora da lei, no Velho Oeste, muito temido pela sociedade, o Jesse James. Ele tinha uma quadrilha de homens que o ajudavam a fazer assaltos a trem e a bancos. E ele foi um homem muito procurado pela justiça. E nesse grupo de Jesse James havia um jovem chamado Robert Ford. Robert Ford era um admirador de Jesse James. Ele era fascinado, ele era
colecionador de revistas, ele tinha histórias contadas das aventuras de Jesse James, e o desejo dele era ser que nem o Jesse James. E aí ele, resumindo a história, na época foi circulado a notícia que ia ser dado o prêmio quem matasse Jesse James ou capturasse ele. O Robert Ford, movido pela avareza, pela ambição, ele amou esse prêmio e além desse prêmio que ele ia receber, ele queria a fama, o sucesso, o reconhecimento, ser chamado de herói. E ele muitas vezes comeu na casa de Jesse James, ele comeu com a família, dormiu lá, comeu do pão do Jesse James, bebeu no copo dele. Mas um certo dia, Jesse James estavam juntos ali na sua casa. Jesse James foi limpar o quadro. E quando ele foi limpar o quadro, o Robert Ford puxou a pistola e matou, dando um tiro na nuca. E com isso ele esperava, fazendo isso, que as pessoas iriam aplaudir, iria ser reconhecido de uma forma positiva, mas não aconteceu o que ele esperava. Ele ficou conhecido como um covarde. E música que ele ouvia, que falavam, mencionando nessa música o nome dele de covarde, isso causou muita tristeza nele e revolta. Resumindo, Robert Ford, ele iria com o irmão dele, Charles, para o teatro, e lá ele repetia a encenação do crime por várias vezes. Robert Ford repetindo a encenação do crime. Em nenhum momento ele se arrependeu, em nenhum momento ele chorou, arrependido pela morte do seu amigo, a quem ele admirava tanto, mas ele continuou alegremente seguindo a vida. Mas não foi muito longe vivendo dessa forma. Um certo dia, Robert Ford foi abordado por um homem armado com uma 12 e disse que ele chamava ele de Bob. Bob, olá Bob, e deu um tiro na garganta e ele morreu. Quase parecido a forma como ele matou o Jesse James. A vida é assim. Os homens vão pecar. Se Deus não intervir, os homens morrerão no pecado, sem arrependimento, e vão passar a eternidade em sofrimentos sem fim. A Bíblia Sagrada nos chama ao arrependimento aqui nessa vida e agora, senão será tarde demais. Jesus chama os homens: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Quando Pedro negou o Senhor Jesus, o Mestre o perdoou, o Mestre o abraçou. Jesus não vai virar as costas para aquele que vem a Ele. Aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele vai lançar fora. Se um pecador vai até Cristo arrependido, Cristo está pronto para perdoar o pecador que se arrepende de verdade. Sejamos como Pedro, que chorou amargamente. O arrependimento não é uma experiência que só começa na conversão, mas é uma experiência durante toda a nossa vida, porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós falhamos, constantemente estamos a pecar, mas temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se nós pecar, Ele está pronto para nos perdoar, mas João diz que aquele que nasceu de novo, o Filho de Deus, não vive na prática do pecado, pois agora ele é uma nova criatura. Ele foi criado novamente para viver em novidade de vida. E o arrependimento é um remédio maravilhoso para a alma, a vida, que deseja viver em comunhão com Deus.